Olá, meus queridos amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, estamos aqui no canal Portugal Legal mais uma vez para lhes trazer algumas informações a respeito dos processos de cidadania, aos processos de regularização e hoje, em especial, nós estaremos falando sobre uma situação que tem suscitado muitas dúvidas, né? Principalmente quando nós estamos nesta época de pandemia e os Estados-membros da União Europeia baixam aí os seus despachos, os seus decretos, enfim, a sua legislação que regulamenta a entrada das pessoas em território europeu. E justamente neste caso, nós estamos falando aqui daquela situação do despacho que é feito a cada 15 dias, que é publicado a cada 15 dias pelo Parlamento Português, aonde são determinadas as regras daqueles que podem ou não podem entrar em Portugal, mesmo sendo eles membros de outra unidade da Comunidade Europeia. Por exemplo, são da Espanha, mas o voo é para Portugal. Quem pode, quem não pode e como se interpreta isto. Esse é o assunto do nosso canal de hoje, portanto, não desistam, continuem ligados, que nós já voltamos. Só vamos rodar a vinheta e, antes ainda da vinheta, lembrar, inscrevam-se no nosso canal, deem o like ao nosso vídeo e, muito importante, marquem no sininho. Marcou o sininho, não se preocupe mais que o YouTube se encarrega de fazer com que todos os nossos materiais cheguem até você automaticamente. Vamos rodar a vinheta e voltamos em seguida. Olá, meus queridos amigos do canal Portugal Legal. Tema de hoje: quem são os familiares do cidadão europeu ou daquele que reside legalmente aqui em Portugal, que tem seu título de residência já e que podem, em época de pandemia, adentrarem em Portugal. Estou falando daquele caso da reunião familiar que tanto se pergunta e que tanto se questiona e que muitas pessoas ainda têm dúvida. Para esclarecer, então, eu vou colocar na tela para os senhores quem são estas pessoas, tá? E aí nós vamos tirar, então, estas dúvidas com relação a quem é quem na ordem do dia. Aqui está. Diretiva 2004/38, Comunidade Europeia, tá? Do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004. Veja que isso é de 2004, é desde lá de trás que nós já temos esta definição. Mas agora, num caso como este, né, num caso de exceção, como nós estamos vivendo no momento, é que isto aqui se torna importante. E pelo fato de isto já estar, né, definido, então é simplesmente aplicar. E aonde está esta informação? No seu artigo 2º aqui, ó, definições. Para os efeitos da presente diretiva, entende-se por cidadão da União qualquer pessoa que tenha nacionalidade de um Estado-membro. Perfeito. Então, se eu tenho, né, a condição de um título de nacionalidade da Espanha, da França, da Alemanha, da Itália, ok, faço parte, então, né, deste Estado-membro, eu sou um dos que compõem este Estado e, portanto, eu sou um cidadão da União Europeia. Quem mais? Vamos olhar o número 2, membro da família. E é aqui que o assunto pega. Quem são os membros da família, então, para esta finalidade? O cônjuge. Segundo, o parceiro com quem um cidadão da União contraiu uma parceria registrada com base na legislação de um Estado-membro. Se a legislação do Estado-membro de acolhimento considerar as parcerias registradas como equiparadas ao casamento, e nas condições estabelecidas na legislação aplicável do Estado-membro de acolhimento. Então vamos lá, vamos traduzir isso aqui. Eu tenho união estável. Em Portugal, eu trouxe esta informação, fui na conservatória, fiz a verbação, está lá registrado, minha união estável é reconhecida em Portugal. Aliás, para fazer isso, ela até precisa de um parecer, né, do tribunal. Então eu faço todo o procedimento. Para quê? Para que eu possa demonstrar ao Estado português de que eu tenho uma união de fato com alguém
e esta união é reconhecida pelo Estado português. Se isto não for assim, ou seja, se Portugal não reconhecer a união estável, né, a união de fato, eu não posso, portanto, trazer a minha companheira ou o meu companheiro para a Europa neste caso. Por quê? Porque neste caso, como nós vivemos nesta situação de exceção, e o Estado português não reconhecendo a união, ele não é o quê? Membro da minha família. Ele passa a ser, para o Estado português, uma pessoa estranha. Uma pessoa estranha, portanto, estaria entrando como turista. E, portanto, turista não entra. Então, o meu companheiro não entra ou a minha companheira não entra. Se eu for casado, o meu casamento deve ser reconhecido aqui. Portanto, minha esposa que está no Brasil, ou ela estando aqui, o esposo estando no Brasil, se não reconhecido o casamento aqui, não tem condições de entrar. Agora, se reconhecido o casamento aqui, ótimo, pode entrar. Então, portanto, o cônjuge ou o parceiro, se a união estável é reconhecida pelo Estado membro, é aceito. Quem mais? Os descendentes diretos com menos de 21 anos de idade ou que estejam a cargo, assim como os do cônjuge ou do parceiro na acepção da linha B. Portanto, menores de 21 anos, né, que estejam sob minha responsabilidade legal, tá? Eu tenho o pátrio poder sobre este menor, mas ele não é filho da minha esposa, mas é meu filho, então eu posso trazê-lo. Ou o contrário, é dela, não é meu, mas pode trazer, porque o casamento é reconhecido entre nós e eu tenho a prova de que este descendente menor de 21 anos está sob nossos encargos. Portanto, ele pode entrar. E a mesma coisa com o menor de 21, sendo de um ou de outro que não sejam casados, mas tenham a união de fato. Sempre lembrando, a união de fato deve ser reconhecida pelo Estado-membro. Senão, isto não será aceito. E ainda os ascendentes diretos que estejam a cargo, assim como os do cônjuge ou do parceiro na acepção da linha B. Então, os meus ascendentes e os meus descendentes podem vir. Os descendentes estão classificados na linha C e os ascendentes na linha D. Mas para isso, eu tenho que fazer prova de que estão ao meu encargo. Caso contrário, eles não se enquadram na condição de membro da família. Como é que eu faço uma prova disso, por exemplo? A minha declaração de imposto de renda no Brasil. Tá? Se eles constam lá como meus dependentes e são declarados desta forma como dependentes, eu posso trazê-los. Porque isto é uma prova de que estão a meu encargo. Caso contrário, não tem como. Portanto, vejam, o sobrinho, o tio, a tia, o namorado, a namorada. Ah, mas eu vivo junto. Tem união de fato? Está estabelecida? É reconhecida? Está reconhecido em Portugal? Caso contrário, esqueçam, não passa. E depois disto, nós temos aqui os titulares de direitos, que também podem ser autorizados, mas que não são familiares diretamente. Aqui na linha B e na linha A. Tá? Qualquer outro membro da família, independentemente de sua nacionalidade, não abrangido pelo ponto 2 do artigo 2º, que no país no qual provenha esteja a cargo do cidadão da União, que tem direito de residência a título principal ou que com este vive em comunhão de habitação. Portanto, aquelas pessoas, vamos dizer, a minha não mãe e nem pai, a minha avó, mas ela é minha dependente e eu consigo fazer a prova disto, eu tenho ela na minha declaração, ou ainda, se ela tem motivos, né, de saúde, como está aqui no final, o motivo de saúde grave, portanto uma doença grave, e ela depende de estar comigo aqui, né, e eu consigo fazer esta demonstração. Então sim, então ela pode também entrar, caso contrário, ela não é considerada um membro de família. A mesma coisa, né, uma relação permanente devidamente certificada. Então, estas pessoas podem ser autorizadas a viajarem para Portugal na condição que nós vivemos hoje, que é a época de exceção, que é a época da pandemia, que é a época do Covid.
Aqui a União Europeia determinou, e sempre que vai ser publicado um despacho, nós já temos 3 despachos aqui de Portugal que foram publicados e que se renovam a cada 15 dias, os senhores podem observar na íntegra desse despacho, quando a gente publica, que lá tem a menção a esta diretiva da União Europeia. Tá? Sempre diz lá que deve ser observado, no que diz respeito à reunião familiar, o que é o membro da família da diretiva da Comunidade Europeia. Portanto, eu espero que tenhamos esclarecido, que a gente tenha conseguido transmitir isso para vocês, e se ficarem com dúvidas, não hesitem, mandem o seu questionamento. Aqui embaixo nós estamos deixando o nosso Instagram, podem entrar em contato, também pelo e-mail e também pelo WhatsApp, que seguem aí na tela já, na nossa vinheta, no final da vinheta nós temos essa informação no nosso vídeo. Sendo o que eu tinha para hoje, gente, era isto. Agradeço mais uma vez a todos que já se inscreveram em nosso canal e aqueles que ainda não se inscreveram, eu sugiro, peço que façam, inscrevam-se, deem o like. O like é importante porque ele coloca para cima esse vídeo e faz com que, quando as pessoas procurem por estas informações na internet, ele vai chegar antes do que os demais. Por isso é importante darem esse like, porque ele faz com que a informação chegue até vocês, chegue até os interessados de uma maneira mais rápida e mais eficaz. Dito isto, desejo a todos muito boa sorte, sucesso e até a próxima.